De acordo com o International Center for Research, sistemas agroflorestais, ou SAFs, são sistemas de tecnologias de uso da terra, onde lenhosas e perenes são usadas deliberadamente na mesma unidade de manejo com cultivos agrícolas e ou animais em uma forma de arranjo espacial e sequência temporal. Ou seja, é uma técnica de cultivo que combina plantio de árvores, agricultura e criação de animais em uma mesma área de manejo, de uma forma que haja uma interação entre as espécies cultivadas, criando um ambiente mais equilibrado e saudável, em que as plantas e os animais se beneficiam mutuamente. É uma técnica que traz muitos benefícios, já que a maneira como é feita, sem o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, acaba aumentando a produtividade, pois nessa forma de agricultura ocorre a diversificação da produção, a melhoria da qualidade do solo e a proteção da fauna e da flora nativas. Existem várias formas de agroflorestas, dentre elas a agrofloresta tradicional, que é um sistema agrícola em que as árvores são plantadas em linhas ou em grupos, intercaladas com árvores de plantas anuais e perenes, buscando assim a integração da produção de alimentos com a conservação da biodiversidade e a manutenção do solo fértil. É um sistema adaptável a diferentes tipos de clima e solo e pode ser utilizado para a produção de alimento, madeira e outros produtos. Em seguida, temos a agrofloresta sucessional. Esse é um sistema de regeneração natural de áreas degradadas, onde se permite que a vegetação nativa se recupere naturalmente a partir do uso de práticas de manejo sustentável, como o plantio de espécies pioneiras e a manutenção da diversidade biológica, por exemplo. É uma forma de recuperação de áreas degradadas que pode levar anos ou décadas para se estabelecer. A agrosilvicultura é um sistema de produção agrícola que combina a produção de culturas agrícolas com o cultivo de árvores madeireiras ou frutíferas. Esse sistema tem como objetivo principalmente aumentar a produtividade da terra, melhorar a qualidade do solo, proteger os recursos hídricos e reduzir os impactos ambientais da agricultura convencional. Por fim, temos a silvopastoril, que é um sistema de produção agropecuária que combina a criação de animais com o cultivo de árvores e a produção de forrageiras. Nesse sistema, as árvores são plantadas em pastagens, oferecendo sombra e abrigo para os animais e contribuindo para a regeneração do solo. É uma forma de produção agropecuária que tem como objetivo principal aumentar a produtividade da terra, melhorar a qualidade do solo, proteger os recursos hídricos e reduzir os impactos ambientais da pecuária convencional. Apenas com isso, você já deve ter percebido a gama de benefícios que a agrofloresta proporciona para a água, o solo e todo o meio ambiente em geral. Vamos falar agora um pouco sobre as vantagens das agroflorestas. Vamos começar falando sobre a melhoria na qualidade do solo. O solo em sistema agroflorestal receberá cobertura vegetal evitando processos de erosão, enriquecendo-se com matéria orgânica evitando escoamento e contato direto com a chuva, consequentemente aumentando a sua capacidade de retenção de água. Recuperação e otimização das áreas de propriedades rurais. Por se tratar de um sistema regenerativo ao solo, as agroflorestas podem, por diferentes instrumentos legais no Brasil, ser implantadas em áreas de reserva legal e preservação permanente. Dessa forma, contribuem para o aumento da geração de renda do produtor, visto que promovem a recuperação de áreas e otimizam a área da propriedade rural, representando uma prática estratégica para a permanência do agricultor no campo. Diminuição da necessidade do uso de agrotóxicos. Devido ao aumento da fertilidade e melhoria das características físico-químicas do solo, mesmo os SAFs não orgânicos contribuem para a diminuição da necessidade do uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, quando comparados à monocultura convencional. Dessa forma, os produtores terão uma redução de custos, além de diminuírem ou anularem o contato com essas substâncias químicas. Diminuição de emissão dos gases de efeito estufa. Os SAFs contribuem também para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, além da diminuição da necessidade do uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, que são responsáveis por grande parte das emissões de gases de efeito estufa. As árvores, componentes indispensáveis das agroflorestas, vão contribuir para o sequestro de carbono da atmosfera, mitigando assim os efeitos do aquecimento global. Melhoria do microclima local e aumento da biodiversidade.
As árvores desempenham um papel fundamental na atenuação dos efeitos dos eventos climáticos extremos, gerando maior resiliência ao sistema produtivo, oferecendo, por exemplo, proteção contra o vento. Promovem sombra para outras espécies mais sensíveis aos efeitos dos raios solares e contribuem para a redução da temperatura local, melhorando assim o microclima local e, logo, o bem-estar humano e animal. O sistema também pode contribuir para o reaparecimento de nascentes. Nos sistemas agroflorestais, as árvores vão ajudar a aumentar a capacidade de infiltração da água da chuva no solo. As folhas e materiais orgânicos que cobrem o solo vão contribuir para a manutenção e armazenamento da água disponível na propriedade. Agora vamos aprender um pouco sobre o que você deve saber para poder implementar uma agrofloresta em sua propriedade. Inicialmente, é necessária uma avaliação do solo, do clima e o mercado para que você implemente as espécies que sejam capazes de se desenvolverem na sua propriedade, além de que você saiba o interesse do mercado por um determinado produto, caso o seu interesse seja aumentar a sua renda, pois escolha um produto que tenha uma grande chance de ser vendido. Após essas avaliações, vamos escolher um determinado local do seu terreno para implementar esse manejo. Caso seja para o sustento familiar, recomendo realizar próximo à sua casa, para que seu deslocamento seja mínimo e sempre que puder possa estar presente e cuidando do seu plantio, pois para essa fase inicial, com seu primeiro contato com esse manejo, é fundamental ter uma atenção maior. Caso só seja possível implementar em outro terreno, você pode fazer isso do mesmo jeito, apenas terá uma pequena dificuldade em aumentar o seu deslocamento. Após ter selecionado o local para a implementação de seu cultivo agroflorestal, teremos que fazer a preparação dos canteiros e selecionar as espécies que serão plantadas, porque temos que saber da quantidade de sementes e de mudas, porque de nada adianta você ter uma pequena área com muitas sementes e você plantar sem saber o que irá ocorrer quando comparado com uma grande área e poucas sementes. Basicamente, você só irá perder recursos. Como sabemos que cada microambiente em que será colocada uma semente no solo, ela irá ter condições biológicas, físicas e químicas diferenciadas. E como cada semente por si só já tem um potencial característico geneticamente diferente, a combinação dessas características genéticas no ambiente é o que irá fornecer agora uma grande variabilidade no seu sistema agroflorestal. Para fazer a seleção das espécies a serem plantadas, você deve levar também em consideração o estabelecimento gradativo das mesmas em diferentes consórcios ao longo do tempo. No momento da implantação da agrofloresta, plantam-se de todas as espécies ao mesmo tempo, mas não se espera que todas cresçam na mesma velocidade e nem que ocupem todos os mesmos estratos. Por isso, mostro a vocês agora essa tabela. Nessa tabela à esquerda você pode ver os estratos das plantas e à direita temos os consórcios em que podemos colocar elas. Perceba que o que preza é o aumento da diversidade das espécies nativas e manejadas na agrofloresta. Por quê? Quando vamos olhar aqui, placenta 1, placenta 2, agrofloresta na direita e assim sucessivamente. Perceba que o couve, o repolho, o milho, o pepino e a vagem têm um tempo mais curto para que ele possa ser colhido. Por exemplo, couve e repolho 3 meses. Milho, pepino e vagem de 3 meses a 1 ano. Então, o que isso quer dizer? Que em 3 meses eu vou colher o repolho, com 3 meses a 1 ano eu vou ter milho, e após recolher todos eles, eu vou já ter deixado a terra com grande quantidade de matéria orgânica dessas plantas que já foram retiradas. Já vamos ter agora um afofamento do solo já por si mesmo dessas plantas, que irá agora fornecer nutrientes, deixar uma condição para que a aroeira e a acerola, que são plantas de 1 a 10 anos, consigam se desenvolver. E após esses 10 anos, temos abacate e pupunha, que também estão nesse manejo, só que irão começar a colocar seus frutos. Então perceba que uma planta vem, só que depois temos outra planta que irá já chegar no seu ponto de colheita. E isso é muito bom, porque no sistema de monocultura, a gente só tem um único produto que, caso venha uma praga e acabe com tudo, iremos perder praticamente todo. No sistema agroflorestal, caso venha uma praga e acabe com o couve, eu irei ter o repolho. Caso acabe com o milho, eu irei ter pepino.
E isso é um grande diferencial, além de você ter a colheita ao longo do ano todo, no caso ao longo de todo o sistema agroflorestal. Uma vez definido o local para a implantação da agrofloresta e tem todas as sementes, é importante iniciar o preparo da área. Para você iniciar, você deve realizar uma limpa do local, uma capina, e depois você fazer os canteiros e realizar o afofamento desse solo. E após fazer o afofamento, pode colocar suas mudas, suas plantas, mas lembre-se, cada planta deve ter uma distância diferente de uma para outra. Essa distância, se você for pesquisar de acordo com a espécie, você irá saber. Por isso, recomendo você fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo. E para potencializar a capacidade da fotossíntese no plantio agroflorestal e enriquecer o solo com nutrientes do próprio manejo, sempre que possível, faça a poda de algumas árvores das que você colocou no seu manejo, por exemplo, eucalipto e leucena, e vá colocando seus galhos ao redor dessas plantas, mas sempre deixando um espaço para que a planta de interesse consiga crescer. Porque você deixando essa planta sem colocar os galhos por cima dela, vai vir todos os raios solares que irá possibilitar o crescimento dela. E todas as plantas que estiverem ao redor, abaixo desses galhos, não irão conseguir fazer fotossíntese, e as que não conseguirem vão morrer, e as outras que conseguirem vão ter um crescimento bem prejudicado, porque não vai chegar com tanta intensidade sobre elas. Em outras palavras, eu poderia dizer que sistema de poda que fazemos das árvores para devolver ao solo todos os nutrientes que as plantas, quando estavam crescendo, tinham retirado do solo, é quase como se fosse um consórcio, no caso um investimento, porque a planta, quando estava crescendo, retirou do solo, só que agora eu pego essa planta e trago ela para o solo novamente para devolver o que ela pegou. No caso, ela acabou fazendo um empréstimo. A utilização das espécies nativas no SAF também pode ser uma importante fonte de renda em longo prazo, já que essas árvores permanecem por mais tempo no sistema e são altamente valorizadas. A utilização de espécies vegetais nativas no SAF também pode auxiliar no repovoamento daquelas que atualmente se encontram ameaçadas de extinção, como por exemplo a palmeira jussara e a araucária. Além disso, o SAF pode contribuir na melhoria da paisagem, auxiliando na recuperação dos serviços ecossistêmicos que são vitais para populações humanas, como a produção de água, regulação do clima, proteção contra a erosão, além de promover o resgate de valores e identidades culturais das comunidades onde está inserido. No entanto, o papel que o SAF representa para a conservação da biodiversidade e para a recuperação da paisagem é ainda mais relevante quando ele é composto por uma grande variedade de espécies nativas. Diante desse cenário, foi publicada a Resolução SMA número 189 de 20 de dezembro de 2018, que estabelece critérios e procedimentos para a exploração sustentável de espécies nativas no Brasil. Esta norma tem por objetivo apresentar as possibilidades de uso das espécies nativas do Brasil e as formas de se realizar essas atividades, incluindo o SAF, com segurança jurídica, de acordo com as regras impostas pelas leis e decretos vigentes. As regras variam principalmente dentro das diferentes áreas do imóvel rural, que devem ser delimitadas no Cadastro Ambiente Rural. Essas áreas são as áreas de preservação permanente, APP, reserva legal, área com vegetação nativa e área consolidada. Temos como espécies o palmito jussara, o cajamirim, o ingá, o jabolão, o ipê. Neste modelo de SAF, as plantas são cultivadas em consórcio e dispostas em linhas paralelas, intercalando sempre espécies de porte e características diferentes, visando o aproveitamento máximo do terreno e levando em consideração a manutenção e reintrodução das espécies nativas. A ideia geral deste manejo é justamente acelerar o processo de sucessão natural e, consequentemente, melhorando a qualidade do solo. Os sistemas agroflorestais usam as espécies exóticas invasoras como espécies para cobertura de solo e produção de biomassa, devido ao seu rápido crescimento. As espécies invasoras não são consideradas entre as principais responsáveis pela adubação verde e cobertura de solo no sistema.
Apesar de todos os agricultores considerarem espécies como a braquiária, margaridão, leucena e capim-elefante muito importantes para a cobertura do solo, é constatado que espécies como a bananeira, paineira e pau-baça estavam contribuindo com a maior parte da biomassa para a cobertura vegetal do solo. Há inúmeros exemplos no mundo onde essas espécies exóticas foram introduzidas no país com fins produtivos e lucrativos. E quando essas espécies alcançaram o estado de invasora, afetando a saúde, economia e o meio ambiente, passaram a ser controladas, demandando altos investimentos, muitas vezes superiores aos benefícios que estas espécies tenham em algum momento gerado. Um exemplo disso é o araçá da Mata Atlântica brasileira, que foi introduzido nas ilhas do Pacífico para a produção de geleia. Considerando 1 hectare de agrofloresta, onde o espaçamento entre os canteiros de frutíferas são de 5 metros entre si e largura de 1 metro, que em cada canteiro de frutíferas há 3 canteiros de 1 metro cada para as culturas anuais. As condições climáticas do local de plantio favorecem a saúde das plantas, não as expondo a estresse por excesso de insolação. Menos custo de produção com insumos, mais produtos em volume e qualidade, maior valor agregado, maior diversidade de produtos e, consequentemente, menores riscos na hora da venda. Os sistemas agroflorestais podem ser implementados praticamente em qualquer lugar ou bioma existente no mundo. É isso, pessoal. Esperamos ter auxiliado a entender um pouco mais a lógica desse sistema. E até o próximo vídeo.